Vamos falar um pouquinho da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Muito tem se falado disso, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz para as empresas mais uma preocupação com respeito a isso. Ela pode gerar advertência, ela pode gerar multa, né? Multas que podem ser diárias, depende do tipo de evento. Ela faz também divulgação pública da infração. Então, o que pode afetar reputação, imagem de empresas. Então, já foi criada a Agência Nacional de Proteção de Dados, já tem empresa sendo multada. Então, vamos lá. Como é que começa isso? Primeira coisa, a gente tem que entender que a internet, né, que teve o seu boom comercial lá na década de 90 do século passado, final dos anos 90 a gente viveu a chamada bolha da internet. A internet só evoluiu, continua evoluindo. O nível de tecnologia que as empresas têm continua cada vez aumentando mais. Só que a internet ela não foi pensada para ter privacidade. Ela foi pensada para colaboração, para divulgação, para isso que ela nasceu. Né? A ARPANET, lá na década de 60, né, nasceu lá no governo americano, nos Estados Unidos, para poder trocar informação de cunho acadêmico, militar, etc. Criaram a ARPANET. Não foi para ter privacidade, foi para comunicar. E a internet foi crescendo exponencialmente, gigantescamente, e não pensando em confidencialidade. A sociedade civil, nós começamos a nos incomodar pelo fato de ninguém mais ter privacidade. Isso nasceu, né, lá na Europa, a General Data Protection Resolution, né, a primeira regulação lá na Europa. Aqui no Brasil a gente teve o Marco Civil da Internet e a evolução disso tudo acabou em 2018, criando uma lei. Está aí a Lei 13.709 de 2018 e acompanhada da medida provisória 869, que na verdade foi conseguir entrar em vigor só em 2020, né? E só teve sanções definidas a partir de 21. A gente sabe, né, no campo do direito, que lei sem sanção é morta. Então, na verdade, a lei começou a se completar em 21. E a primeira penalidade aplicada no Brasil foi em julho de 23, ano passado. Então, isso está valendo já. Já tem a agência criada, a Agência Nacional de Proteção de Dados, as empresas estão sendo multadas. Então, as empresas têm que estar compliance a isso. Qualquer empresa. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Qualquer empresa tem dado pessoal. Qualquer empresa tem dado pessoal do seu funcionário, por exemplo. Né? Então, a lei ela fala de dados pessoais. Né? Ela quer, no fundo, defender a liberdade nossa de ir e vir, a liberdade de privacidade e a privacidade. Daí vale o comentário que eu fiz há pouco, do incômodo que muitos de nós sentem quando percebem que não tem privacidade. Então, vem uma lei tentando, de alguma maneira, limitar o uso dos dados, regular o uso dos dados. Então, o que a lei estabelece? Né? Alguns limites, algumas regras, né, a respeito da coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados. A lei tem lá no seu bojo, né, multas que podem chegar até 50 milhões de reais por evento. Lembrando que muitas vezes a multa é o menor problema. A reputação pode ser um problema muito maior do que a multa, né? Porque a multa ela é limitada também a 2% do faturamento. Né? Então, às vezes, depende do faturamento da empresa, não é tanto dinheiro assim. Mas a reputação muitas vezes fica manchada. Né? Então vamos lá. O que a lei tem? Ela tem 10 princípios gerais. O primeiro princípio é a finalidade. Então, a hora que eu vou coletar o dado de alguém, né, do meu funcionário, do meu cliente, eu tenho que pedir autorização, pedir o consentimento dele, tá certo? E só posso tratar para aquilo que eu disse que eu iria tratar. O segundo princípio ali é a adequação, né? Então, que está junto com o primeiro ali. Eu tenho que fazer sentido, né? Eu estou entrando numa farmácia para comprar remédio, o sujeito pede meu CPF, ele tem que me falar que vai fazer para alguma coisa que faça sentido ali para aquela relação nossa. Adequação. Eu não posso fazer para outra finalidade que não aquela. Ele não pode usar o dado para outra finalidade que aquilo que ele me informou, né? A empresa ela pode coletar o dado limitado a necessidade que ela tenha para o tratamento que ela falou. Então, tá vendo? Começa a colocar alguns parâmetros, algumas amarras aí para as empresas não saírem coletando dado à torta direito. O quarto princípio fala de livre acesso. O que é isso? Eu, como titular do dado, o dado é meu, né? Eu estou passando à empresa ao consentimento para que ela trate o dado, mas o dado é meu. Eu posso ter livre acesso a ele, tem que ser garantido isso, né? E não só o livre acesso, mas a todos os dados, a integralidade dos dados. Aqui que aparece até a figura do DPO. O que é o DPO? Data Protection Officer. Cada empresa, qualquer empresa, tem que ter designado um ponto de contato. Caso eu, titular do dado, caso o governo, caso qualquer um, queira informação, queira acesso àquilo lá, ao que está acontecendo, como é que está sendo. Esse ponto de acesso, DPO, ele pode ser uma pessoa física ou jurídica.
Pode ser alguém da empresa ou pode ser um terceiro. E aí apareceram vários provedores de serviços de DPO as a Service. Então, e até hoje tem empresa que não tem isso ainda. Então está não compliance com a lei. Né? Eu tenho que garantir, né, a qualidade dos dados, é o quinto princípio. Então os dados têm que estar relevantes, atualizados e por aí vai. Eu tenho que ter transparência. A empresa que coleta o dado, ela tem que garantir ao dono do dado transparência, acesso a que ele vai fazer é só aquilo mesmo. Ela tem que provar, caso eu, detentor do dado, titular do dado, eu tenha dúvidas de como está sendo tratado o meu dado, cabe à empresa mostrar com transparência como é que está tratando o dado. Segurança, olha aqui, ó, o tema segurança da informação objetivamente colocado. A empresa que detém os dados, coletou o dado, está tratando o dado, ela tem que garantir a segurança do dado. Ela não pode deixar que dado vaze. Por isso a comunicação quando tem incidente de segurança de vazamento de dados. As empresas têm que comunicar que vazou, para estar compliance com isso. Ela tem que, até onde sabemos, não houve vazamento de dados, estamos dando os melhores esforços e por aí vai. Né? Para estar ok, estar compliance com esse princípio. Prevenção, o que é prevenção? Eu tenho que ter medidas para evitar que tenha a ocorrência de qualquer maltrato do dado, qualquer vazamento de dado, qualquer dano em virtude do tratamento de dado. Eu não posso usar o dado para discriminar, essa é a nona, né, o nono princípio ali. Então eu não posso tratar o dado, né, e aí a partir da conclusão que eu chego no tratamento de dado, eu vou discriminar preço, cliente, alguma coisa. Eu não posso fazer discriminação nem ter atos abusivos, né, não só ilícitos, mas abusivos. E por último, o DPO de novo, né, eu que coletei o dado, a empresa detentora do dado, ela tem que se responsabilizar e tem que prestar contas por aquilo que ela está fazendo. Então veja, a lei, ela bem definindo vários parâmetros, ela vai inibir a coleta de dados? Não, não vai. Mas ela coloca algumas amarras, algumas necessidades que as empresas têm que estar atentas. Alguns fatores críticos para isso, né? De novo, um assunto que toda hora eu falo que é nível de maturidade. Se a empresa não tem maturidade em gestão de TI, não tem maturidade em tratamento de dados, não tem maturidade em segurança da informação, ela vai ter dificuldade para ficar adequada à lei, né? Ela tem que entender também quais são as regras e procedimentos que ela, a empresa, já tem. Porque muita empresa, principalmente empresas que têm mais tempo aí de vida, lá no começo da internet comercial, há quase 30 anos, né, 20 e poucos anos atrás, as empresas coletavam dado e muitas vezes não tinha muita regra e procedimento. Então, se não tem, vai ter que criar, né, para tratar esses dados. Quem na empresa, que projeto, que áreas que mexem com os dados? Nem todas as empresas têm clareza disso. Eu costumo também dizer e recomendar às vezes, se você, empresa, não precisa do dado, nem colete. Porque coletar o dado vai te trazer algumas liabilities que você não precisa ter, se você não vai tratar o dado. Se não tem nenhum projeto que vai levar isso em consideração. Né? Outro fator crítico é o nível de sensibilidade, porque a lei ela também discrimina, ela faz diferenciação entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Dados de saúde, dados de menor de idade. Então, entender o nível de sensibilidade do dado também. Isso é importante. E, obviamente, empresa é sobre lucro, é sobre dinheiro. Muitas vezes a empresa quer fazer um montão de coisa, mas não tem budget, não tem orçamento previsto para aquilo. Não tem como fazer. Então a empresa vai ter que mudar uma série de procedimentos, de processos, vai ter que contratar gente para fazer coisas, vai ter que buscar conhecimento especializado. Isso requer dinheiro, requer uma verba. Então, ponto crítico também para adequação é ter orçamento para se adequar a isso. Então a LGPD está aí, todas as empresas têm que estar compliance a ela, e a gente está vendo cada vez mais empresas sendo multadas. Então, vamos correr para estar compliance também. Muito obrigado.